Olá, eu estou tentando gravar esse vídeo faz um bom tempo e olha, espero que ele saia de uma maneira legal, porque esse negócio de YouTube realmente não é para qualquer criatura. É um desafio assim gigantesco, mas vai sair. Eu espero que saia, porque senão eu vou ter que regravar de novo, porque eu não tenho tempo para ficar editando vídeos e E é muita coisa para lembrar ao mesmo tempo, sabe? Mas espero que dê certo, espero que funcione. Estou tentando fazer o meu melhor para passar a mensagem que precisa ser passada. Bem, voltando ao assunto em que foi mencionado no vídeo anterior, de que o superintendente havia dividido a congregação e isso causou mal-estar por causa de toda aquela situação com aquele rapazinho. Bem, também esqueci de um detalhe importante, que depois que eu briguei com aquele ancião, porque foi uma briga, não deixou de ser, eu deixei de falar com ele. Então, não só com ele, como com o amigo dele e com outras pessoas também. E isso dentro da congregação não é uma coisa legal. Por quê? Porque um ancião, ele é a representação da autoridade de Jeová. Então, se você o ignora, se você o questiona, ou o evita, você está fazendo isso com Jeová. Então, lá estava eu novamente desafiando a autoridade divina. Bem, como eu também mencionei no vídeo anterior, eu já não estava meio me importando com isso, porque a minha saúde começou a ficar bem difícil, porque aquela situação trouxe um mal-estar tão grande que fez com que a depressão que eu tinha quando eu era criança voltasse ativa. E essa depressão trouxe com ela a ansiedade. Por quê? Porque eu desenvolvi a síndrome do pânico. Como? Bem, toda vez que eu pensava em ir para a reunião, o simples pensamento de ir para a reunião já causava mal-estar, já me dava desespero. Eu tinha dor de cabeça, eu tinha ânsia de vômito, tinha dores pelo corpo e palpitações, um monte de sintomas. Mas a minha consciência treinada pela Bíblia fazia eu me lembrar sempre de que eu tinha um compromisso. Eu tinha que cumprir o meu ministério, eu tinha que estar presente às reuniões para me alimentar em sentido espiritual e eu tinha que obedecer a Jeová. Então, eu ia para a reunião. E não era uma simples reunião, eram 3 reuniões na semana. Além das saídas de campo, tanto de manhã como à tarde, e muitas delas na casa dessas pessoas. Há outras atividades teocráticas, como testemunho de telefone, testemunho de carta, ou o simples passar na rua perto da casa dessas pessoas já era motivo de estresse. Então, se quando você vai para um lugar que você não quer ir, para encontrar com pessoas que já não fazem bem para você, é uma coisa assim muito estressante. E com isso, eu insistindo nessa teimosia, se assim eu posso chamar, não me fez bem. Por quê? Porque quando você se coloca em situações altas de estresse, você danifica o seu corpo. E foi o que eu fiz. O meu corpo baixou demais a imunidade e passou a desenvolver uma alergia severa. E essa alergia severa me fez ter que restringir a alimentação, restringir medicamentos e outras coisas como roupas, acessórios, produtos de limpeza. Tudo que você pensar que causasse alergia me causava alergia ao dobro, porque não era uma simples alergia, uma coceirinha. Saíam brotoejas, bolhas pelo corpo, placas vermelhas que queimavam, ardiam
Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia tomar banho. Quando caía água em cima era horrível. E aquilo durou por um bom tempo. Eu fiz todos os exames alérgicos, passei nos melhores médicos no Hospital das Clínicas, na USP, e ninguém sabia o que eu tinha. Então, às vezes eu acordava de manhã e os olhos estavam inchados, a boca inchada, e eu tinha que correr para pronto-socorro porque era um segundo e a garganta fechar. Então, muitas vezes, algumas irmãs me socorriam, me levaram no médico, e foi um momento muito desafiador. Teve um período que eu só comia arroz e tomava água porque era a única coisa que descia na garganta. Então, foi uma coisa muito, muito difícil. Bem, dizia uma irmã que uma coisa não vem sozinha. Por quê? Porque eu continuei fazendo as minhas atividades teocráticas mesmo com toda esta situação. Eu ia para a reunião, eu ia para o campo, eu fazia minhas tarefas em casa, eu ia para o trabalho e o corpo não gostou disso. Então o que ele fez? Ele intensificou a situação. Então ele passou a ficar mais devagar, mais pesado, passou a ficar dormente, passou a doer onde não doía, nas articulações, nos tornozelos, nos punhos, mas doer de verdade. Era uma dor que fazia a gente chorar. E com isso, além da dor, veio a dormência e a paralisia. Então, eu fiquei com algumas partes do corpo paralisadas por algum tempo, dormentes. Eu não sentia perna, não sentia braço, não sentia mãos, dedos. Os dedos não obedeciam mais. Segurar um copo se tornou algo difícil. Às vezes escapava, caía, quebrava. E o rosto, se você notar, há uma leve diferença por causa da paralisia, do estresse daquela época. E então eu percebi que algo estava muito errado. E eu precisava de mais médicos para me dizer o que eu tinha. Então eu fiz de novo toda a bateria de exames, toda aquela coisa toda, até que eu cheguei num diagnóstico. E qual era o diagnóstico? Bem, eu tinha desenvolvido uma doença autoimune degenerativa e ela estava se espalhando e ela precisava ser parada o quanto antes. Eu precisava tomar medicação, eu precisava fazer tratamento para poder ter alguns movimentos por mais tempo, até que eu tivesse condições de tentar algo melhor. Mas o médico não me deu expectativa, ele só disse que o que eu fosse fazer só era para aumentar algum tempo, nada mais, e não podia fazer muita coisa. Então você imagina receber um diagnóstico desse. Você vai para o médico achando que está com alergia, só com alergia, e descobre que está endurecendo, que em pouco tempo você não vai poder se mover. Então, situação difícil, porque sendo uma pessoa elétrica, uma pessoa que faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, que corre com um monte de coisas, que resolve todas as coisas, porque eu tomava conta de uma casa, eu tinha um trabalho, eu tinha um ministério para cuidar. E o futuro, como seria o futuro? Não tinha mais futuro, porque qual a expectativa do futuro? Nenhuma. Então, se eu já estava ruim, eu fiquei um pouquinho pior. E as irmãs viam isso, porque ficou uma coisa muito evidente. Então, elas comentaram com os anciões e eles se prontificaram a levar meu caso para a congregação. Então, eu fui entrevistada na congregação, numa reunião de serviço de necessidades especiais e necessidades locais, e a congregação ficou sabendo, ficaram comovidos, passaram a me ajudar de certo modo, porque todo mundo queria me dar incentivo, todo mundo queria estar perto para me ajudar.
E até os inimigos ficaram meio apreensivos, porque eu não podia passar nervoso, eu não podia me irritar. E mesmo assim teve gente que duvidou, mesmo eu tendo todos os laudos médicos, mesmo estando evidente na minha cara, no meu corpo. Houve gente que duvidou, mas paciência, nem Jesus agradou todos. E eu já estava numa fase da minha vida que eu não estava mais me importando com qualquer coisa que seja. Para mim, o simples fato de permanecer vivo já era o suficiente, né? E isso foi um momento muito difícil, muito difícil. A gente só dá valor às coisas básicas, como levantar da cama, tomar banho, comer, sair, quando a gente não pode mais fazer isso. Então, foi uma fase bem complicada. E eu achei que eu não ia conseguir vencê-la. Mas, olha, eu aqui, contando isso pra você. Depois de bastante tempo, o prazo que me deram já passou. E eu estou aqui. Então, o que eu tenho para falar sobre isso é que às vezes a vida te prega sustos, prega peças para você aprender a dar valor às coisas que você tem, às pessoas que você tem ao redor, as possibilidades que você pode realizar na vida. E em vez de ficar perdendo tempo com bobagens, com picuinhas, você se concentrar naquilo que é mais importante, que é realmente importante para a sua vida. E eu aprendi isso com tudo que eu passei. E eu espero que isso sirva de consolo para alguém. Porque eu precisei naquela época que alguém me dissesse isso, que eu podia ter dias melhores, que eu poderia voltar a fazer as coisas básicas, as coisas normais, manter a minha rotina, sabe? Poder fazer exercícios, poder caminhar sem me cansar, poder comer, poder me vestir sem me coçar, sem ter que tomar aquele mundaréu de remédios que só fizeram mal depois, com as coisas que tem quando a gente toma um remédio, ele faz o efeito até certo ponto e depois ele começa a fazer mal para o organismo. E então, aquela situação toda, aquele desconforto, eu mantive a minha rotina, mantive as minhas atividades, todas iguaizinhas, do mesmo ritmo. E um fato importante daquela época, que foi um período antes da chegada dos novos anciões à congregação, que vai ser uma etapa importante também de eu contar, que antes deles chegarem, eu passei por um momento interessante, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu não podia mais ficar debaixo do ventilador, eu não podia mais ficar perto de pessoas doentes, então eu perguntei para o ancião se eu poderia ficar na sala B, assistir a reunião lá atrás. Expliquei minha situação, mostrei os papéis médicos todos, e ele disse que ia conversar com os outros. Sabe a famosa sala B? Então, que é um quartinho junto ao salão principal, que dá para assistir a reunião de lá. Lá tem poltronas, tem uma estante de publicações, tem uma janela de vidro e a porta, e você consegue ver toda a assistência e a tribuna. Só que lá não tinha ventilação, o ventilador não ficava diretamente voltado para mim. E eu tinha uma janela, então tinha a condição de ficar lá dentro e respirar um ar mais adequado. E evitar contato com outras pessoas que estivessem doentes, gripadas, essas coisas. Bem, eles conversaram, me deram autorização, então eu passei a sentar lá atrás, porque era mais próximo da porta de saída, se eu passasse mal, era mais próximo ao toalete, era mais próximo à água do bebedouro, se eu precisasse tomar um remédio. Então eu pensei, aqui é o melhor lugar para mim ficar, um lugar estratégico, se eu passar mal eu não vou incomodar ninguém, eu não vou ter que atravessar a assistência todinha e voltar depois e
sabe? Mas a gente pensa uma coisa, as pessoas fazem outra. E eu sentei lá 2 vezes. Na terceira vez que eu cheguei muito cansado do meu trabalho e a reunião já tinha começado, porque eu vim a pé. Aí você vai dizer, nossa, você doente e vinha a pé? Sim. Porque às vezes eu não tinha condição de condução para pegar o ônibus, eu vinha a pé. Era meia hora e pouco da minha casa até o salão. E eu preferi andar, porque na congregação é melhor você evitar certos tipos de coisas de falatório, ainda mais sendo uma moça solteira. Tinha que proteger a minha reputação. Então, eu ia andando. E às vezes encontrava uma irmã no caminho, e a gente ia conversando, trocando uma ideia, fazendo uma amizade. E às vezes era até bom, a gente ria, contava as coisas da vida, da rotina. Não era de tudo ruim. Apesar de ser à noite, eu vestida de social na rua, sozinha. Mas era o meu pedaço, eu conheço aqui com a palma da minha mão, então nunca tive problemas com relação a perigos mais severos, mais graves. É claro que a gente não sai na rua bancando bobo, a gente sai na rua prestando atenção em todo o movimento, né? Eu moro numa grande cidade, eu moro entre 2 municípios, então é uma zona bem agitada, assim por dizer. Não é de toda ruim, mas também você não pode sair na rua e ficar achando que tá seguro. Bem, eu ia para a reunião. Quando eu cheguei na reunião, a porta da sala B estava trancada a chave. Aí eu perguntei pro servo ministerial que estava no balcão de som, do lado da sala B, por que a porta estava trancada. Ele disse que o ancião lá da frente tinha trancado e não deixado ninguém entrar. Então eu pedi para ele chamá-lo para que eu pudesse conversar com ele. Ele foi, chamou e ele não quis vir. Então eu pensei, ou eu resolvo isso ou eu vou embora. E eu me conheço, e eu fui resolver. Então eu fui até ele, na cadeirinha dele, e ele não gostou muito da ideia. Então eu perguntei, irmão, você pode por favor levantar e abrir a porta para que eu possa me sentar? E aí ele me respondeu bem educadamente, não, senta aí. Tem tantas cadeiras sobrando, escolhe uma, senta, você não tem problema você sentar aqui. Bem, tem horas que dá vontade de ser mal criado, mas a gente foi educado para ser educado, lembra? Então, aí você respira fundo e pensa. Bem, aí eu falei para ele, o senhor sabe que eu não posso sentar aqui, já foi conversado sobre isso. Ou o senhor levanta e abre a porta para que eu possa me sentar, eu vou embora para minha casa. Ele não gostou do que eu falei. Levantou contrariado, porque eu falei aquilo na frente da esposa dele, na frente de outras irmãs, e uma mulher dando ordens para um ancião dentro da congregação. Você já viu, né? No que dá. Então, ele levantou, deu a chave para o servo ministerial, abriu a porta, eu sentei, assisti a reunião. Quando terminou, eu cheguei para ele e falei, o senhor sabe que eu não posso me sentar aqui por enquanto, que eu preciso ficar lá atrás, que é muito mais fácil ter acesso às coisas que eu preciso lá atrás. Então eu espero que seja a última vez que isso aconteça, senão eu não vou poder mais assistir às reuniões. E ele fez de conta que não estava ouvindo ninguém, mas eu falei, estava falado. E pronto. Beleza. Aquela situação é uma situação desconfortável porque vou explicar um ponto importante. Dentro da congregação você precisa de um, entre aspas, representante, por exemplo. A mulher casada, ela tem um marido. A irmã que tem pais dentro da congregação, ela tem um pai, ela tem um irmão que são cristãos. Então, eles representam aquela pessoa. Se ela precisar de alguma coisa, ela pede para eles virem falar com os anciões. E aí os anciões obedecem, por assim dizer. Entendeu? Porque são homens conversando com homens. Mas quando você é solteira, sozinha, na verdade, a sua palavra não vale muita coisa. Mesmo você tendo
um cargo de destaque, você não é significativamente importante. Só para fazer números no relatório, se você me entende. Mas como eu sou eu, já viu, né? Eu acho que eles acabavam fazendo porque eles sabiam que se eles não fizessem, ia queimar o filme deles, literalmente. Porque penso eu que eu tenho o direito de ter autoridade sobre mim. Porque se não é independente de ter alguém ali dentro ou não, nós obedecemos a Cristo e Cristo deve ser o cabeça de todos. Então, se você está respeitando a lei de Cristo, as ordens direitinho, por que não? Me diz aí você. Eu falei alguma coisa a ponto de ofendê-lo? Eu ainda fui educada com ele. Eu não estava no meu juízo normal e ainda fui educada. Se ele tivesse me encontrado uns anos atrás, aí ele teria motivos para ter ficado tão revoltado. Mas eu fui educada com ele, como sempre fui com eles. Eles não podem nunca dizer que eu levantei a voz para eles ou os ofendi com palavras ofensivas. Só uma vez que eu fiz isso, que eu vou contar lá na frente. Que eu fiz e vou contar isso, porque eu acho isso importante. E faz parte do meu despertar. E eu sei que acontece com muitas pessoas, principalmente nós, mulheres, tanto casadas como solteiras. Porque a congregação de Jeová é uma congregação machista. Ela não gosta das mulheres, por mais que a maioria lá dentro seja feminina, a organização de Jeová não gosta das mulheres. Trata elas de uma maneira muito, muito oprimida. Nós somos oprimidas lá dentro, só não percebemos isso. E é porque dizem que é Jeová fazendo as coisas, mas não é. É a organização. Então, aquela situação, ela vai desencadear uma outra situação mais pra frente. Mais pra frente, porque vão chegar os anciões novos e vão pegar toda essa situação aí, todo aquele salseiro que aconteceu com aquele menino, vão pegar a minha situação de saúde, toda a comoção da congregação e aí eles vão tentar resolver a questão. Só que aí eles vão resolver colocando a mão no vespeiro. Sabe o que é um vespeiro, né? Aquele local cheio de bichos que mordem e arrancam um pedacinho. Então, vai ser exatamente isso que vai acontecer. Porque você pensa que vai melhorar, mas as coisas, elas, na verdade, não são feitas para melhoria. Elas são feitas para camuflar. Ali eu vi nitidamente que o objetivo não é ajudar você a ter um equilíbrio espiritual adequado. É apenas para tampar buraco, pôr panos quentes, fazer de conta que nada aconteceu. E aí você vai vendo isso com clareza. Porque lembra que eu sentei lá atrás, na sala B? Então, da sala B você vê de trás para frente. Você está lá atrás, você está vendo o que passa aqui nos bastidores. Você escuta as conversas, você presta atenção no comportamento das pessoas. Você começa a entender algumas coisas que você não entendia antes. Umas coisas bem interessantes, sabe? Aí você vai começando a ter todas as peças do quebra-cabeça na sua mão. E dali pra frente é só começar a montar. Foi o que eu fiz. Eu estava doente, mas eu não estava desapercebida totalmente da situação. Estava debilitada, estava triste, sim, muito. Muito sentida. Até no ponto de, muitas vezes, durante as reuniões, me dá crise de choro atrás na sala B. E eu chorar, de soluçar a reunião todinha.
1 hora e 45 minutos chorando sem parar. E os irmãos não sabiam o que fazer, porque era o estresse. O estresse tomando conta. Entendeu? Então, os novos vão pegar a bomba pronta para explodir. E vão tentar não fazê-la explodir, mas aí vai ser tarde demais, porque eles mesmos vão puxar o estopim do negócio e fazer tudo clarear. Eu acho que a melhor expressão para isso é essa, clarear. Porque eles vão tentar resolver um assunto e, na verdade, eles vão começar a desvendar, tirar os panos de cima. E aí você vai começando a ver o que você não gostaria de ver. E vai conhecendo as pessoas que você não gostaria de conhecê-las mais a fundo. Mas eu já falei demais. Eu vou tentar fazer vídeos menores, para que a gente possa conversar mais vezes. Então eu agradeço desde já a sua paciência de estar aqui acompanhando esse meu relato, esse meu desabafo, e entenda como uma história. Não é de nenhum motivo de vingança ou de queixa contra ninguém, não é esse o objetivo. É apenas mostrar para as pessoas o que acontece dentro da organização e muitas vezes você nem desconfia, nem sabe que acontece, mas acontece. E eu tenho certeza que nesse exato momento está acontecendo em alguma parte do mundo esse tipo de situação. Então fica aí mais um pedacinho dessa história. Eu volto ainda para relatar outras coisas e explicar alguns pontos que ficaram precisando de explicação. Mas serão explicados, não se preocupe. Eu cumpro as minhas promessas. Pode ter certeza disso. Até mais.